Olá, turma, bom dia. Hoje a gente vai continuar no capítulo 7, na parte 2, ainda, né? Assunto Estados Unidos. E a gente vai estar concluindo hoje, né? Esse assunto, definitivamente. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crise, né? Na verdade, duas crises que os Estados Unidos sofreram, né? E o que isso afetou aí no crescimento econômico. Vamos falar também do domínio contemporâneo hoje, na atualidade, e a industrialização, transporte e agronegócio. Então vamos lá. Para a gente poder iniciar, né, vamos falar um pouquinho das duas crises que aconteceram. No livro de vocês, especificamente, começa falando um pouquinho na página 3 sobre a crise de 2008, ou seja, a crise recente, né? Então, os Estados Unidos aí enfrentaram várias crises, não foi só essas duas que eu falei que foram as mais importantes. Porém, essa crise de 2008, ela ficou muito conhecida como a Grande Recessão, né? Porque foi caracterizada por uma exploração da bolha do mercado imobiliário, né? Então, isso afetou muito o mercado internacional. Então, essa crise, especificamente, né, os Estados Unidos aí enfrentou um impacto muito negativo, tanto na economia deles, como também abalou a economia dos outros países no mundo. E aí, os sucessivos calotes, né, que os bancos dos Estados Unidos estavam sofrendo, também a desvalorização dos imóveis, né, foram alguns dos fatores que levaram aí à falência de muitas instituições, né, fornecedoras de crédito, e eles começaram enfraquecendo, né, enfraquecendo os investimentos. Então, os setores da economia que foram mais abalados foram esses. E os maiores bancos aí começaram a sofrer muitos golpes, um atrás do outro. Então, eles não conseguiram aí se recuperar de imediato, né? Então, foi necessária uma injeção, né, de milhões de dólares, né, para injetar aí nessas áreas para que elas evitassem aí a falência, né? Ou se causasse maiores danos. Então, esse episódio demonstrou novamente que os Estados Unidos eles ocupam um papel muito importante na economia mundial, já que uma crise interna foi capaz de afetar aí várias outras nações, né? Então, quando eles têm uma crise, infelizmente abala todos os outros países do mundo. Então, especificamente, a partir da década de 1970, iniciou-se aí a ascensão de outras economias no globo terrestre, né, no mundo, como a do Japão, por exemplo, né, que compõe aí um dos países da União Europeia. Então, a gente sabe que o Japão ele tem se destacado bastante, né, na questão econômica. A gente tem também os BRICS, né, que são os países que fazem parte aí do BRICS. Deixa eu passar aqui para vocês os slides, né? Vamos chegar aqui no BRICS, isso mesmo. Então, o BRICS, galera, nada mais é do que esses países emergentes, né? Inclusive o Brasil faz parte dele, tá? São países subdesenvolvidos, mas que nas últimas décadas eles apresentaram aí um crescimento industrial muito alto. Então, eles formaram juntos, né, uma espécie de aliança que busca ganhar força no cenário político e econômico internacional. Então, diante aí da defesa de interesses comuns. Então, um ajuda o outro. Essa que é a realidade. E a gente também tem aí que é a China. A China, ela tem aí atualmente, né, estado em segundo lugar, né, na questão econômica do mundo, depois dos Estados Unidos, vem a China. E a Índia também, ela possui um acelerado crescimento econômico, então tem mostrado aí altos índices de pobreza, né, em algumas questões, porém, né, ainda consegue aí manter uma economia estável. E a Rússia, ela destaca-se por nunca ter sido considerada subdesenvolvida, mas não quer dizer que ela não tenha problemas, né? A Rússia ela enfrenta questões políticas e um cenário de democracia muito frágil.
Agora, do Brasil, gente, a gente pode dizer o seguinte: Brasil e África do Sul nunca se classificaram como países desenvolvidos. Ainda está muito aquém, muito longe disso, né? E apesar de terem passado por momentos de destaques, né? Crescimento econômico, infelizmente ainda são situações muito instáveis, né? Na questão da política e da economia, que fazem aí eles não subirem, né, de classificação de subdesenvolvidos para desenvolvidos. Eu tô um pouquinho rouca, tá, gente? Tô um pouquinho resfriada. Então, as economias atuais que têm aí realmente mostrado um grande desenvolvimento econômico logo atrás dos Estados Unidos é a China e a Índia, tá? Que tem mantido aí o mesmo patamar elevado aí na questão do índice de crescimento. Então, a gente vê que todas essas crises que abalaram aí, né, os Estados Unidos, infelizmente ou felizmente, né, não fizeram com que esse país sofresse aí danos irreversíveis, né, que o desclassificasse ou tivesse aí tirado os Estados Unidos, né, do patamar que ele tem ainda hoje. Então a gente vai continuar agora falando sobre economia e a gente vai ver que realmente a questão da recessão, né, é uma coisa que acontece com muitos países, né? Mas aí vocês podem perguntar, professor, o que é recessão? Vamos ver. Recessão, gente, é uma fase de contração no ciclo econômico, né, de retração geral da atividade econômica, ou seja, uma desaceleração, né, uma diminuição aí na questão do crescimento em certo período. Aí a queda no nível de produção, aumento de desemprego, queda na renda familiar. Então, existem vários problemas aí associados à recessão. Isso pode acontecer em qualquer país. Inclusive, nós estamos vivendo uma recessão mundial, né? Todos os países do mundo estão sendo afetados aí por causa do coronavírus. E aí, né, eu já tinha falado para vocês que os Estados Unidos sofreu duas crises muito grandes, né? A de 2008 e essa crise também de 1929, né? Eu não troquei na ordem porque para seguir o livro de vocês, tá? Então, gente, essa crise de 1929, ela também foi uma grande depressão, né? Foi um exemplo extremo de uma crise econômica que os Estados Unidos sofreu e foi realmente uma grande depressão na época. Uma recessão intensificada que provocou uma catástrofe econômica mundial. Então, novamente, aí, os Estados Unidos conseguiu abalar o mundo todo, né, com a crise que os afetou. E aí, no começo da segunda metade da década de 20, né, do século passado, a economia norte-americana estava aí, né, em franca ascensão. O país ele recebia muitos investimentos estrangeiros, né? Então, a gente vê que ele tinha, né, apoio de outros países, mas mesmo assim, as ações nas principais bolsas dos Estados Unidos, as bolsas de valores, não pararam de subir. Então, o crescimento do mercado financeiro, ele já não estava correspondendo, né, ao desenvolvimento real das empresas. E aí, no dia 24 de outubro de 1929, né, que ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, isso mesmo, gente, a Quinta-feira Negra, porque foi numa quinta-feira, os investidores começaram a vender suas ações de forma desenfreada, tentando evitar prejuízos maiores, né? Então, foi um colapso muito grande na economia dos Estados Unidos. Principalmente uma pernada que eles levaram, né? E as cotações das maiores ações, né, começaram a sofrer queda, os grandes investidores, as pessoas que investiam, né, em muitas empresas no país, né, começaram a retirar os seus investimentos e durante uma semana as cotações não paravam de cair. E aí naquela época, os Estados Unidos já detinha a principal posição da economia. Para vocês verem como eles são, hein, gente? Já naquela época eles já eram os primeiros, né? Que contribuiu para dar uma dimensão mundial à crise de 1929. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio contemporâneo. Lá na página 34, a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu aí
do domínio contemporâneo. Então está muito ligado ao fim da Guerra Fria, né? Que reforçou o domínio dos Estados Unidos, né? Sobre as tradições ou as tradicionais áreas, né, de influência, expansionismo aí sobre outros, né? Como os países ex-socialistas e mais recentemente, né, os países emergentes, como a China, né, que tem gerado aí grande competitividade com os próprios Estados Unidos, né? Então, assim, os Estados Unidos eles continuam sendo protagonistas hoje, na atualidade, né? Principalmente nas demais decisões geopolíticas. E aí eles têm o domínio ainda, né? Porque eles cediam à Organização das Nações Unidas, eles têm poder de decisão na Organização Mundial, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, no Tratado, né, do Atlântico, a OTAN. Eles também têm grande influência aí na UNSCA, que é o Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá. A PEC, né, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Eles ainda possuem muitos equipamentos, né, os melhores do mundo na questão militar, né, eles têm milhões de soldados e armamentos aí bem avançados. E tem o dólar americano, né, que é a principal moeda nas cotações aí mundiais, né? Eles têm o controle cambial internacional que manda e desmanda nos outros países. E mantém a língua inglesa, né, como sendo aí a língua universal, ou seja, uma das línguas mais faladas do mundo. Ou seja, ela mantém aí como padrão em negócios comerciais internacionais. Então, hoje quem não fala inglês, gente, não fala nada. E dominam a indústria da cultura de massa, né? A gente sabe que Hollywood aí é o palco, né? Concentra aí a indústria cinematográfica mais bem sucedida do mundo, né? Então, os melhores filmes são feitos ali, né? Então, tudo isso mostra, gente, que embora existam aí, né, algumas dificuldades, os Estados Unidos tenham passado ali por algumas recessões, mas eles continuam imperando, como sempre, né, desde 1929, e ainda tem o domínio contemporâneo até os dias de hoje. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a industrialização, o transporte e o agronegócio. O que isso influencia, né, os outros países a nível mundial? Porque a industrialização dos Estados Unidos, embora ela tenha começado no final do século XVIII, né, indo para o XIX, essa economia ela se concentrou aí principalmente no nordeste do território, né, na região entre os Grandes Lagos e o Oceano Atlântico. Tá? Então isso foi muito bom, porque concentrou ali grandes indústrias, principalmente têxteis, que precisam de bastante água, né? E aí no fim do século XIX, a indústria têxtil começou a se expandir de uma forma que começou a atrair novos mercados consumidores, começou a crescer e a chamar a atenção, né? Por causa da mão de obra barata, que incluía até um trabalho, isso, gente, que envolvia crianças, olha só que situação. E a disponibilidade de matéria-prima, né, que eles tinham, que é a lã e o algodão, que são produtos típicos até hoje, né, que vem das fazendas monocultoras, que impulsiona a indústria americana até os dias de hoje. Então, a gente vê que depois do século XIX, houve um outro boom de um outro produto, né? Estourou aí novamente a economia com a descoberta do petróleo, né? Então, a descoberta do petróleo lá no oeste dos Estados Unidos atraiu outras indústrias de diversos setores para regiões distantes da costa atlântica. E aí começou a povoar esses lugares. O avanço para o oeste promoveu uma ocupação de todo o território do continente estadunidense. Então, isso foi muito bom para eles, né? E aí o petróleo passou a ser explorado, né, como fonte de energia, né? A gente sabe que, embora lá não seja a fonte de energia mais utilizada, mas ajuda bastante, né? E aí, para facilitar o escoamento da produção, foi necessária aí a questão dos transportes, né? A gente sabe que para escoar uma produção precisa se ter aí, né, uma boa estrutura, né, de transportes.
E isso realmente não falta nos Estados Unidos, gente. O que eles fizeram? Eles construíram em autoestradas bastante equipadas, né? Ferrovias, né, de extensões continentais, as mais modernas possíveis, gigantescos portos, né, e também aeroportos, que ficam espalhados aí por todo o país para estar escoando aí a produção. E a virada do século XX trouxe novas possibilidades para a economia estadunidense. Depois das duas guerras mundiais, que enfraqueceram aí as potências da época, né, os Estados Unidos passou a ocupar uma posição de principal produtor e fornecedor de alguns produtos industrializados. Tá? Então, ele passou a deter aí, né, toda a maioria aí da produção e também da exportação desses produtos. Então, isso intensificou, né, e consolidou o país como grande potência econômica mundial. E aí, por isso que a gente vê que existem diversas regiões industriais, né? Inclusive essas regiões industriais a gente chama aí de cinturão das indústrias, né? Correspondem às regiões que são mais antigas, né, nos Estados Unidos, ficam localizados ali próximos a lagos e também a costa nordeste, né? E essas indústrias são do ramo de siderurgia e automobilística. Ainda temos também a questão das refinarias de petróleo, né? Os tecnopolos, né? Que ficam ali nas cidades de Boston. E a gente tem também aí o cinturão da ferrugem, né? Que foi a expansão da indústria para outras regiões do país, onde tinha inúmeros galpões abandonados que começaram a se multiplicar. Então, isso realmente fortaleceu ainda muito mais a economia dos Estados Unidos, né? Então, ficou aí muito propício para exportações. E aí cresceu, né, os transportes hidroviários, os aeroportos, os portos, né? Então, alavancou realmente aí a economia de diversos países dentro dos Estados Unidos. E uma outra coisa bacana também que a gente aprende é o seguinte, né? A gente vê que dentro desse processo de construção dos cinturões dos Estados Unidos industriais, existem alguns lugares específicos, né? Como, por exemplo, aí o Vale do Silício. O Vale do Silício, gente, é onde fica a tecnologia. Fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos, isso mesmo. Então, por exemplo, a Google fica lá no Vale do Silício, né? As melhores empresas tecnológicas, todas elas ficam instaladas exatamente no Vale do Silício, né? Então se transformou aí num centro tecnológico industrial, né? Onde a ocupação aí dessas empresas tecnológicas ganhou uma proporção muito grande, né? Então virou aí uma região de pesquisas tecnológicas, isso mesmo. E aí, se falando de cinturões agrícolas agora, a gente pode dizer o seguinte, que os Estados Unidos também, eles possuem a maior extensão de terras, né, cultivadas no mundo. Então, eles ainda detêm, gente, eles garantem elevados rendimentos econômicos também através da produção agrícola, né? Então, eles exportam muitos alimentos. Aí a gente tem os Estados Unidos imperando em primeiro lugar, depois vem a China e o Brasil fica em terceiro, né? E aí a gente tem também o sistema de produção mecanizada, né? Por isso que dá tão certo, porque todo o sistema deles é totalmente mecanizado e os principais cinturões, né? Ou seja, os principais produtos que são produzidos nos Estados Unidos são o milho, o trigo, o leite, né? Agora que tem uma grande importância, que é a produção de gado, e o fruticultura, né? Que é o cultivo de vários tipos de frutas. A gente também tem a policultura, né? Que é o cultivo de produtos variados, como milho, trigo, amendoim, todos eles associados à pecuária intensiva. E o algodão, que também é um produto aí
bem importante e que traz bastante rendimentos para os Estados Unidos. Então, gente, a gente conseguiu identificar aí como que os Estados Unidos conseguiu dar a volta por cima, né? Depois dessa crise aí que eles sofreram, a recessão, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Agora, vocês vão fazer a atividade do livro, tá? As páginas são essas aqui, 35 a 43. Tem bastante exercício, né? E a gente vai corrigir sim juntos, galera. Eu tô vendo se eu vou dar aula lá no SAIS ou se a gente vai ter aula lá no Tem o Link, tá? Então, eu vou falar isso com vocês já, tá bom? Mas, de qualquer forma, façam aí as atividades que a gente já vai corrigir. Até já!